procurem aí a referência, João capítulo 16, versículo 32 e 33. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Aqui nos diz a palavra: eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meus amados irmãos, esse texto tem muito a nos ensinar. Esta palavra, ora lida, tem muito a nos ensinar enquanto igreja de Deus, enquanto povo de Deus aqui na terra. Primeiramente, nós devemos entender que nós estamos aqui neste mundo para fazer a diferença. Deus, Ele nos chamou para nós sermos diferentes, porque o chamado de Deus implica várias coisas, vários processos, dos quais a igreja de Deus precisa aprender, precisa conhecer, precisa praticar no dia a dia. Nós estamos neste mundo, mas devemos entender que nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. É preciso que a gente entenda isso. São princípios que nós devemos inculcar em nossa mente. Nós estamos aqui negociando, dialogando, convivendo com as mais diferentes pessoas que estão em nosso convívio, no trabalho, na família, na vizinhança, na sociedade, na comunidade, mas a igreja de Deus, ela é algo diferenciada, é diferente. O povo de Deus está aqui para cumprir uma missão, pois a Bíblia diz que estamos aqui como peregrinos e forasteiros. Então, esse pensamento nós temos que ter, para que a gente possa compreender qual é a verdadeira vontade de Deus em nossas vidas. E Jesus, Ele traz algo surpreendente aqui para os seus discípulos e para nós também. Jesus, Ele sempre pregou a verdade. Normalmente, nós vivemos em uma sociedade em que as pessoas estão utilizando cada vez mais o chamado linguagem não ofensiva. Aquela linguagem que você não pode ofender, que você não pode ferir, que você não pode reclamar. Você tem que ser educado, você tem que ter uma linguagem muito educada, para não ferir, para não abalar o psicológico daquela criança, porque ela pode chorar, ficar nervosinha. É assim que nós estamos aprendendo ultimamente. É você ver uma pessoa, mesmo que ela esteja errado, você tem que usar uma linguagem não ofensiva, uma linguagem não agressiva. Mas não é bem isso que Jesus ensina nos evangelhos. Então devemos ter cuidado, porque a voz que nós ouvimos no mundo, a voz que nós ouvimos na sociedade atual, a voz que nós ouvimos nas redes sociais, nem sempre tem a ver com a voz da palavra de Deus. Nada tem a ver com aquilo que Deus cobra de mim e de você, na qualidade de homem de Deus e de mulher de Deus. Uma coisa nós devemos entender, que Jesus, Ele nunca compactuou com o pecado. Observe que Ele falava a seguinte frase: vai e não peques mais.
Devemos entender que a palavra de Deus deve ser o nosso principal foco. Nós devemos olhar para o que a Bíblia está nos ensinando. Nós devemos focar para justamente aquilo que a palavra está nos ensinando, porque ela é e sempre será o nosso principal manual de fé e prática cristã neste mundo tenebroso. Mahatma Gandhi, um grande estudioso, um homem que entrou para a história, ele leu toda a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, e ele, mesmo não tendo uma mente cristã, ele teve um raciocínio que eu creio que foi Deus que iluminou a mente dele. Ele disse que se queimasse todos os livros, todas as literaturas, se fosse destruída toda a literatura e restasse apenas a Bíblia Sagrada, nós não teríamos falta de nada. Por quê? Porque na Bíblia tem toda a orientação necessária para o povo de Deus. E tem momento que Deus vai te consolar, vai ter momento que Deus vai te exortar, vai ter momento que Deus vai falar para te edificar. Existe uma linguagem que diz que Deus não envergonha ninguém. Isso é uma mentira. Deus, Ele não quer que você viva envergonhado, mas para o teu bem, Ele pode sim te dar um puxão de orelha, porque Ele é Deus, Ele pode fazer isso sim. Meus amados irmãos, e Jesus, antes dele ser preso, antes dele passar por aquela grande tribulação, Jesus, ele reúne ali os seus discípulos, e Jesus fala algo que ninguém queria ouvir. Jesus revela algo para os discípulos que eles não esperavam ouvir, algo que eles não estavam talvez preparados mentalmente ou emocionalmente para ouvir aquela frase de Jesus. Ele disse: olha, no mundo vocês terão aflições. Nós não vamos encontrar Deus dizendo que a igreja vai viver os melhores momentos aqui nesta terra, que a igreja vai viver em paz com este mundo, que a igreja vai viver em completa e plena harmonia com este mundo. A paz que nós temos aqui é com Deus. A paz que a igreja tem é com Deus. A paz que nós temos é com Deus, porque uma vez justificado pela graça, agora todos nós temos paz com Deus. A guerra que existia entre nós e Deus, por intermédio do pecado, ela foi destruída no Calvário, quando Cristo morreu para nos dar salvação. Agora, meus amados irmãos, nós temos paz com Deus através de Jesus Cristo. Nós estamos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo. Nós estamos salvos através de Jesus Cristo de Nazaré. Agora, com o mundo, nós estamos em atrito. Com os sistemas deste mundo, nós estamos em atrito. Quanto mais o cristão aprende sobre a Bíblia Sagrada, quanto mais o cristão aprende sobre Deus, quanto mais o cristão aprende sobre o Espírito Santo, quanto mais o cristão aprende sobre o próprio Cristo Jesus, mais ele entende que é difícil viver nesse mundo. Cada dia que passa está ficando mais difícil. É como se o beco estivesse se estreitando. Cada dia que passa está ficando mais difícil ser cristão em um mundo bombardeado por tantas coisas que não traz nenhuma edificação para nós. É por isso que eu acredito, irmão, que Jesus não vai demorar a voltar. Eu acredito que a volta de Jesus pode acontecer por esses dias, porque quando nós olhamos, quando nós analisamos pela ótica da palavra de Deus, nós vamos entendendo que o mundo está ficando cada vez mais difícil, o mundo está ficando cada vez mais complicado. Por quê? Porque existe aquela linguagem dos últimos dias, aquela linguagem do politicamente correto, do educado, a linguagem não ofensiva. As
as pessoas não estão mais preparadas para serem repreendidas. Hoje não podemos repreender ninguém, porque isso é motivo de processo, é motivo de alguém para a justiça, é motivo de alguém já buscar ali um direito na Constituição, para poder calar a boca da igreja. Mas eu quero dizer, a igreja não vai se calar, porque quem está no comando da igreja é o Espírito Santo de Deus, o general Jesus Cristo de Nazaré, e nós estamos aqui como arauto de Deus para propagar as boas novas de salvação, pregar o evangelho, ainda que isso venha gerar um cheiro de morte, mas a igreja precisa falar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo, e que breve Ele voltará para levar a sua igreja. Louvado seja Deus. Jesus, Ele fala: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Porque Jesus estava simplesmente preparando os seus discípulos. Ele não falou toda a verdade, mas ele falou a verdade. Tudo que ele falou aqui era verdade. E ele, no versículo anterior, ele disse: vai chegar o momento em que todos vocês vão embora e eu vou ficar sozinho, mas Deus está comigo. O Pai está comigo, Ele está comigo, Ele não vai me abandonar. Observemos aqui, que no versículo 33, Jesus, Ele fala que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui nós vamos fazer uma reflexão sobre esta frase de Jesus, quando diz que Ele venceu o mundo. Agora, esta palavra mundo tem um significado muito amplo na Bíblia Sagrada. Quando vamos estudar o mundo, ele aparece como um mundo visível. Tem um mundo também invisível. Tem um mundo físico, que é todo o cosmo, tudo que Deus criou, todo o universo criado por Deus. Mas também tem um mundo espiritual, onde estão ali os seres espirituais, o céu, a eternidade e muitas outras coisas. Nós temos também o mundo prazeres, que é tudo aquilo que atrai as pessoas para o pecado, ou por que não dizer propriamente o mundo de pecado. Existe o mundo humanidade, as pessoas, todos os seres humanos que Deus criou. É um outro conceito de mundo na Bíblia Sagrada. Também existe o mundo governado por Cristo. É aquele mundo que foi conquistado por aquelas pessoas que aceitaram a oferta de salvação através de Jesus Cristo, das quais nós fazemos parte desse grupo chamado Igreja de Deus aqui na terra. Existe também o mundo governado pelo maligno, como disse o apóstolo João na sua primeira carta, ele fala que o mundo jaz no maligno. Observemos que existe vários mundos, existe vários conceitos atrelados à palavra mundo entre as páginas da palavra de Deus, mas todas essas frases, elas têm o seu significado. E o mundo que Jesus fala aqui que ele venceu é justamente todo o sistema mundano corrompido, liderado pelas forças do mal, que opera nos lugares, que atua nas áreas espirituais, nos locais celestiais, na esfera humana, na mente do homem. É todo o sistema corrompido que o homem caído criou pela direção de Satanás, porque como diz muitos pregadores, assim como o Espírito de Deus pode usar a mente do homem, o Espírito de Satanás também pode usar a mente das pessoas. E é justamente esse mundo que Jesus venceu, todo o sistema corrompido, seja pessoas, seja sistema, seja organização, seja planejamento, princípios, seja o que for, se tiver corrompido, tudo isso Jesus venceu por nós, nos garantindo também o direito de vencer.
E o que me chama a atenção nesse texto é que somente Jesus teve até então essa capacidade de vencer este mundo. Somente Jesus, nenhum homem foi capaz de vencer o mundo na sua totalidade. Nenhum homem foi capaz de vencer o mundo liderado pela antiga serpente que teve o seu trabalho inicial lá no Éden. Nenhum ser humano foi capaz de vencer este mundo. Somente Jesus Cristo desceu lá do céu e venceu todo mundo espiritual, venceu todo mundo pecaminoso, todo o sistema corrompido ele venceu. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Jesus não cometeu pecado, ele não pecou em palavra, ele não pecou em pensamento, ele não pecou em obra. Jesus foi um homem por excelência e também era Deus para a glória de Deus Pai, e ele em nada pecou. Somente Jesus teve a capacidade e autoridade de vencer este mundo pecaminoso e corrompido. E era isso que ele queria dizer para os seus discípulos: vocês precisam ter paz, porque eu venci o mundo, eu venci. Jesus não tinha ido à cruz, mas mesmo assim ele disse: eu venci. Jesus não tinha ainda ressuscitado, mas ele disse: eu venci. Jesus sabia o que estava falando, Jesus tinha consciência do que ele estava dizendo, quando ele fala categoricamente que ele tinha vencido todo o sistema desse mundo pecaminoso. E nós, quando olhamos para o mundo, nós vamos nos deparar com uma realidade triste, doída. E aí cabe a cada um de nós fazermos uma reflexão: qual tem sido a nossa posição em um mundo corrompido? Qual tem sido o nosso comportamento diante das irregularidades que o pecado provocou na humanidade? Qual tem sido a nossa atitude? Como temos nos comportado? Será se de fato estamos ou não fazendo a vontade de Deus? Será se o nosso comportamento está agradando a Deus? Será se nossa maneira de falar está agradando a Deus? Será se a nossa maneira de lidar com as pessoas, com a igreja, no nosso dia a dia, lá no trabalho, isso deve gerar em nós uma reflexão. Eu não posso refletir por você, e você não pode refletir por mim, mas eu posso olhar para dentro de mim mesmo e fazer uma reflexão. É uma das coisas que o cristão não deve deixar de fazer todos os dias: fazer uma reflexão, não somente sobre a vida de alguém, mas sobre a nossa própria vida, sobre nossos conceitos. Temos que estar revendo os nossos conceitos, porque tem coisa que o cristão vai fazer, e na hora que ele vai fazer, a palavra de Deus repreende ele, e é aí onde ele vai se comportar como um cristão. Sabe por quê? Porque ele vai dizer: eu não posso fazer isso, porque eu já estou crucificado com Cristo, e eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora na minha carne, eu vivo na fé. Por isso, meus amados irmãos, nós devemos olhar para a palavra de Deus. Nós devemos olhar para a palavra de Deus, para que a gente não venha se contaminar, porque Jesus nos colocou aqui na terra. Quando Ele nos chamou, Ele disse: vocês são o sal da terra, mas se o sal perde o seu sabor, ele não presta mais para nada, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Ele diz: ninguém pode esconder uma cidade construída em cima de uma serra, de um monte, porque de longe as pessoas contemplam aquela cidade. Assim também é o cristão, ele não pode perder o seu valor, e assim também ele não pode viver escondido. Você tem que brilhar aonde você estiver. Nós aprendemos aqui duas lições importantes: você é sal, você é importante para o mundo, o teu comportamento é importante para o mundo, a tua conduta é importante para o mundo, o teu comportamento é importante para o mundo, o teu testemunho é importante para o mundo. E outra coisa, não se esconda, saia da toca, brilhe, para que o homem veja você e glorifique a Deus que está nos céus. Louvado seja o nome do Senhor.
Deus, Ele está falando com você nesta noite. Aleluia! Eu costumo dizer uma coisa, e nós temos observado, que a igreja de Deus, ela está crescendo muito em número, mas está perdendo na qualidade. Hoje os templos, eles estão crescendo em número. A gente vê que as pessoas estão vindo, as almas estão vindo, as pessoas estão sedentas. Nós estamos num momento de colheita. Ontem no Sendo Rosa nós oramos por 3 almas, e as pessoas estão indo, nós não estamos indo atrás. Agora a preocupação é com a qualidade, com a santidade, porque sem ela ninguém verá o Senhor. É importante que a igreja cresça em número, é importante que a igreja encha de cristãos, porque esta é a vontade de Deus. A Bíblia diz que os céus se alegram quando um pecador se arrepende, e isso glorifica a Deus, mas a igreja também precisa primar pela qualidade. Observe nas redes sociais, hoje virou moda ser cristão. Você olha para as pessoas falando, você só sabe que ele é um cristão quando ele pronuncia em suas próprias palavras. Ele diz: eu sou cristão. Por quê? Porque a aparência não define nosso interior, mas ela revela um pouco sobre o nosso interior, sim. A nossa aparência revela sim sobre o nosso interior, assim como o nosso modo de falar, de pensar, de agir, de andar, de se vestir, de se comportar, de tratar as pessoas, de nos relacionar com a família, com a igreja, com os vizinhos, com a sociedade, com os colegas de trabalho, com a nossa equipe de trabalho. Tudo isso diz sim sobre nós, sobre a nossa essência. Isso revela um pouco sobre nós, e é disso que a igreja precisa, é disso que o povo de Deus precisa nesses últimos dias. Andar alinhado pela palavra de Deus. Ainda que isso tire a nossa paz por um momento, ainda que isso traga uma inimizade em algum momento, porque ninguém quer conviver com alguém que está sempre confrontando o seu caráter. As pessoas não gostam. Por que a maior parte dos adolescentes não se comunica com os pais? Por que os pais são os últimos a saber o que acontece com seus filhos? É porque o pai tem uma liberdade, um poder de repreender, e ninguém quer ser repreendido. Por que os filhos não são os maiores amigos dos pais? Por que não existe uma amizade muito íntima? Porque os pais repreendem. Epa, dá um puxão de orelha. Quem quer ter seu caráter confrontado? Ninguém. A menos que a pessoa acorde para a vida e comece a olhar as coisas pela ótica da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus açoita a quem Ele ama. Deus castiga a quem Ele ama e açoita a quem Ele toma por filho. Se você quer ser um filho de Deus, você tem que esperar a repreensão de Deus, sim. Se você quer ser um cristão, você tem que esperar a repreensão de Deus. Só que a repreensão de Deus não é para te destruir. A repreensão de Deus não é para te colocar no chão. A repreensão de Deus é para te levantar, é para te ajudar, é para fazer de você uma pessoa melhor, um cristão melhor, uma luz perante o mundo em trevas. É isso que Deus quer de nós. É igual o conselho de um pai. O pai é chato, mas obedeça seu pai. Eu quero mandar um recado para os jovens. Quando seu pai te der um puxão de orelha, tua mãe, eu falo no sentido figurado, te reclamar, te chamar a atenção, te colocar no canto, te chamar você para conversar, escuta teu pai, escuta a tua mãe, fique em silêncio e ouça a tua mãe, porque ela não vai te dar um mau conselho. O pai não vai dar um mau conselho. Ele já passou por essa fase que você já passou, ele já viveu esse momento que você está vivendo. Escuta a repreensão do teu pai, porque por ela você vai viver muitos dias aqui na terra, diz a palavra de Deus. E é disso que a igreja precisa, qualidade.
O povo de Deus tem que viver em qualidade de vida espiritualmente. Eu não me refiro a conforto, casa boa, carros novos, luxo, conforto, dinheiro. Isso é bom, mas isso não é o principal. Devemos viver em santidade. O povo de Deus precisa viver, focar na santidade, porque só vai para o céu quem é santo. É uma realidade, é duro dizer isso, mas é a realidade. E nós temos que pregar a palavra com amor, mas também temos que pregar a verdade para as pessoas. Porque é justamente isso que vai fazer de nós pessoas melhores, cristãos melhores. Eu sei que o mundo não tem capacidade de dar um conceito para nenhum de nós. O mundo não tem capacidade de conceituar a igreja. Mas o mundo também percebe quando a gente está bem ou não. Quando o cristão leva as coisas a sério ou não. Por algumas óticas ele consegue enxergar isso. Mesmo sem entender, mesmo sem saber. Às vezes a pessoa até diz: ei rapaz, tu é crente. Isso é muito ouvido hoje nos relacionamentos. Epa, você é crente. Por quê? Porque as pessoas sabem que o crente ele é diferente. Ele não pode andar de qualquer jeito. E é justamente aí onde está um ponto muito importante para nós analisarmos. Porque isso vai gerar uma tribulação. Observe, meus amados irmãos, que o mundo que Jesus venceu, se ele não tivesse vencido, nenhum de nós iríamos vencer. A nossa vitória está ligada à vitória de Cristo. O nosso sucesso está ligado ao sucesso de Cristo. A nossa salvação, ela vem diretamente de Cristo Jesus. A nossa libertação, ela vem de Cristo Jesus. Sabe por que o nosso nome está escrito no livro da vida? Porque Jesus escreveu ele lá. Porque Deus escreveu através do sacrifício de Jesus. Se Jesus Cristo não desce do mais alto céu para esta terra, morresse naquela cruz, pagasse esse alto preço, nenhuma carne se salvaria. Se Jesus não tivesse derramado todo o seu sangue, todos nós estaríamos perdidos. Os nossos sacrifícios seriam em vão. As nossas atitudes não seriam suficientes para nos tornar salvos. Nós devemos entender que no processo da salvação, a única participação que nós temos é aceitar a Cristo e lutar ao lado de Cristo. Mas a vitória que nos garante é Ele. A salvação vem dEle, o perdão é dEle, a iniciativa é dEle. Nós somos apenas seres redimidos pelo sangue do Cordeiro, e agora somos e seremos eternamente gratos por Ele ter nos remido diante de uma situação que nem a prata, nem o ouro e nenhuma outra coisa poderia nos remir. Jesus nos remiu com seu sangue. Todo o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário foi o preço da nossa redenção. Nós devemos valorizar mais o sacrifício de Jesus. Nós devemos amar mais a Cristo Jesus. O que você faria por alguém que deu a vida por você? O que você faria por alguém que pagou o mais alto preço pela tua vida? Você seria eternamente grato a Ele. E é por isso que você está aqui. É por isso que nós estamos aqui hoje. Estamos aqui por amor. Se você for perguntar, você está aqui obrigado? Não. Nenhum crente serve a Jesus Cristo obrigado. Nós estamos aqui movidos por um profundo amor e um profundo sentimento de gratidão. Uma gratidão eterna, onde nunca nós iremos pagar o que Deus fez por nós através de Jesus Cristo. Eu gosto de perguntar, irmão, na congregação, por que vocês estão aqui? O que leva vocês a estarem aqui? Por que você segue a Jesus? Eu costumo dizer que nós seguimos aquilo que nós admiramos. Você segue aquilo que você admira. Ninguém segue alguém ou um grupo de pessoas que você não admira. Você só segue alguém se você admirar Ele. É por isso que nós somos seguidores de Cristo, porque nós admiramos o que Ele fez por nós. Ele desceu do céu, desceu a esta terra, morreu na cruz do Calvário, padeceu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, após 40 dias foi assunto aos céus, e hoje está sentado à direita de Deus, intercedendo pela igreja, por nós. Isso é algo que nós não vamos pagar nunca. Somente a gratidão, é a gratidão que nós devemos a Deus.
É isso que nós devemos ser, gratos a Deus. E eu digo, nada e nem ninguém substitui Cristo em nossas vidas. Nada é melhor do que Cristo. Nada é mais especial do que Cristo. Nada é mais sublime para nós do que Cristo. Se Cristo está assumindo a primeira posição na nossa vida, tudo vai bem na nossa vida. Agora, se Ele não está em primeiro lugar, tem algo errado. E é nisso que nós temos que focar, em Cristo. E Ele fala, no mundo tereis aflições. Jesus é um mestre por excelência. Ele jamais iria negar a verdade para os seus discípulos. E a igreja sofre. Nós vivemos num mundo onde tem países que a pessoa não pode nem professar a fé em Cristo Jesus. Se algumas pessoas souberem que essa pessoa é cristão, ele pode ser preso, ele pode ser deportado, ele pode pagar uma sentença, ele pode sofrer algum tipo de juízo pelas leis daquele país. Então nós devemos entender que a igreja que mais sofre no mundo, a religião mais perseguida é o cristianismo. Por quê? Porque ela segue Cristo e é a única religião que confronta o caráter das pessoas. É a única religião que bate de frente com o pecado. É a única religião que diz que pecado é pecado e pronto. É isso que incomoda, porque nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós estamos nesta terra, mas nós não somos desta terra. E a palavra de Deus vai dizer, quando Jesus fala, aqui em João, na primeira carta em João 15, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João, ele diz, não ameis o mundo. 2,15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós devemos entender que o cristão não pode amar o sistema deste mundo pecaminoso. E é aí onde está um grande problema. Nós devemos entender o que de fato agrada a Deus e o que de fato não agrada a Deus. Porque as nossas obras, elas têm que ser motivo, não para a nossa salvação, mas as nossas obras têm que ser motivo para a honra e glória do nosso Deus. Então que a gente possa, irmão, rever todos esses conceitos e entender que assim como Jesus venceu, nós também venceremos. Leia constantemente a Bíblia Sagrada, reflita sobre a palavra de Deus, faça uma reflexão, peça a direção de Deus, tenha um momento, pelo menos meia hora ou menos, não importa, no mínimo 10 minutos ali a sós, meditando, analisando, refletindo, pensando. Às vezes eu vou contar aqui uma experiência não muito agradável que acontece comigo. Às vezes Deus me incomoda pela madrugada. Não conto às vezes, eu não tenho vergonha de contar as minhas fraquezas, eu não vou dar detalhes, mas eu não conto às vezes que o Senhor Deus, Ele mostra em mim, pela madrugada, as minhas fraquezas, Ele revela as minhas fraquezas. Eu estou dormindo num sono profundo, não estou cochilando, eu estou dormindo, e de repente Deus, Ele coloca na minha mente, no meu coração, justamente aquilo que está desagradando a Ele. Quando eu acordo, eu disse, meu Deus, tenha piedade, e ali eu vou orar, eu coloco os meus joelhos em terra, e vou orar, vou falar com Deus, pedir para Deus me ajudar, porque irmãos, nós estamos numa luta constante. Não pense que nós estamos aqui desfrutando de uma vida perfeita. Não, nós estamos em guerra, contra o quê? Contra o pecado, contra Satanás, contra o mundo, e a igreja está em guerra. Nós estamos guerreando contra a nossa natureza, porque a nossa natureza pecaminosa, ela nunca vai se converter, até que chegue o dia em que o mortal vai ser revestido da imortalidade, em que o corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade. Aí sim, você vai estar totalmente livre do corpo desta morte, como disse o apóstolo Paulo. Mas enquanto nós estivermos no corpo desta morte, nós vamos entender que nós estaremos confrontando, em guerra, em briga. Nós estamos guerreando contra o pecado, contra o sistema mundano, e ali eu oro e busco a Deus, Senhor, eu quero libertação, e Deus me dá vitória.
Em um dado momento da minha vida, isso tem mais ou menos 15 anos atrás, eu tive que entrar numa campanha de oração para vencer um tipo de pecado na minha vida, meus irmãos. Eu quero contar uma experiência, não vou detalhar porque não cabe a vocês saber, só entre eu e Deus. E eu tinha uma maldição, e eu precisava me libertar. E eu orei 1 mês e nada. Eu orei 6 meses e nada. Eu não falo oração de vez em quando, era uma oração com propósito. Eu jejuava em torno de 2 a 3 vezes na semana, e eu orava. E entrou 6 meses e eu brigando contra aquela maldição. Entrou 1 ano e eu orando contra aquela maldição. Quando completou 2 anos de campanha, Deus me libertou por completo, e hoje nada disso significa na minha vida. Eu quero dizer para a igreja, se eu tivesse deixado de orar, ainda hoje aquela praga estava me acompanhando. Eu quero dizer para a igreja, nós estamos em batalha, a igreja está em guerra. Ou nós entendemos isso, ou vamos perder espaço para Satanás. Não pense que nós somos autossuficientes, não pense que nós somos super-homens ou super-mulher. Nós estamos em guerra, e a nossa briga não é contra a carne, a nossa briga não é contra sangue, não é contra pessoa, é contra espírito demoníaco, é contra Satanás, é contra o sistema deste mundo. A nossa arma não são carnais, mas são espirituais. A palavra, a oração, o escudo, o capacete, a couraça, o cinto, a espada, os calçados, as botas, o escudo, tudo isso são armas que a igreja tem que usar para enfrentar o pecado, para enfrentar Satanás, para enfrentar o mundo de pecado. Isso é comunhão com Deus, isso é santidade na presença de Deus. Nós somos seres humanos, a nossa carne não se converteu, a menos que Jesus volte e o mortal seja revestido da imortalidade e o corruptível da incorruptibilidade. Aí sim, nós estaremos totalmente livres desse corpo e desse sistema pecaminoso e da obra maldita de Satanás contra a igreja de Deus. A gente precisa lutar. Não tenha medo, use as tuas armas, use as armas certas contra os inimigos certos, e nós vamos vencer para a glória de Deus, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E a Bíblia diz que a força que vence é de fato a força que vem de Deus. Não use a tua inteligência apenas, não use a tua capacidade apenas, não use as ferramentas humanas que não funcionam. Nós temos a palavra de Deus, meditando nela dia e noite, lendo, orando, se consagrando e buscando ajuda. Nós temos o pastor, nós temos os obreiros, nós temos as irmãs do círculo de oração. Nós temos que orar uns pelos outros. Somos devedores da oração. Eu tenho que orar por vocês, vocês têm que orar por mim. Nós temos que orar uns pelos outros, porque a nossa luta só vai terminar quando Jesus arrebatar a igreja dessa terra. A nossa luta só vai terminar quando a igreja sair dessa terra através de um processo sobrenatural chamado arrebatamento. Que Deus em Cristo nos abençoe com esta palavra, e que a obra de Deus cresça a cada dia, que o evangelho cresça a cada dia, que a graça de Deus cresça a cada dia em nossas vidas, e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado por meio de cada um de nós. Quem pode dizer amém? Quem pode dizer glória a Deus? Quem pode dizer aleluia? Deus seja louvado. E breve nós iremos proclamar que a vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus, porque Jesus Cristo já venceu e Ele nos garante o direito de vencer. E a palavra de Deus diz que nele nós somos mais do que vencedores. Louvado seja Deus. Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.